Olá, pessoal. Estou passando hoje para apresentar uma comparação entre a parceria público-privada de resíduos sólidos urbanos e uma solução que tem sido proposta por especialistas da cidade. Vamos começar então pela PPP. Essa parceria, ela prevê 35 anos para chegar a 55% de desvio de material para aterro e é entendido pela equipe de diagnóstico que falta transparência de dados e uma boa comunicação com a população. Esse mapa representa a cidade de Porto Alegre, com as 16 a 17 unidades de triagem que hoje trabalham os resíduos da cidade. Na situação atual, nós, cidadãos, estamos sempre nos perguntando: puxa, quem pode me ajudar? Não sei como separar meus resíduos, tenho dificuldade de encontrar informações, onde é que estão, os pontos de entrega voluntária? Mas a PPP vai trazer uma solução, que é a concessionária. Essa concessionária, ela vai recolher todos os nossos resíduos e vai levar para um grande equipamento que faz a separação dos resíduos sólidos destes resíduos orgânicos numa instituição chamada Unidade de Tratamento e Valorização de Resíduos, chamada de UTVE. Que ótimo! Também acho bastante interessante. Observa bem, a taxa de lixo nossa, ela vai ser utilizada para pagar essa concessionária. E a construção da unidade de valorização de resíduos vai custar milhões e ser construída em 7 anos. Existe uma previsão aí de que nós teremos que investir, ou que a concessionária vai ter que investir em torno de 1,2 bilhões de reais, financiados por bancos públicos e pela nossa taxa de lixo. E o que é que vai mudar e o que é que não vai mudar nesse nosso processo? Como esta aqui é uma unidade mecanizada de larga escala de separação dos resíduos orgânicos dos resíduos secos e sólidos, então nós não precisamos separar em casa, concorda? Você pode continuar descartando seu resíduo da maneira como você vem descartando. Alguns separam, outros não, e assim podemos seguir. Qual que é o problema desse tipo de separação? Ela vai continuar atraindo vetores, baratas, insetos, impactando o meio ambiente, mesmo que nós tenhamos containers que são bastante fechados contra os catadores. Por quê? Porque esse material, gente, de alguma forma, ele vai ser levado por caminhões. Esses caminhões vão compactando e fragmentando os materiais secos no meio dos orgânicos, e essa mistura toda chega lá na tal da unidade de triagem. Observa que hoje nós temos ainda misturado dentro do nosso resíduo orgânico, gente, em torno de 10 a 15% de resíduo seco. É bastante material, viu? Muito material. Para ter uma ideia, hoje nós estamos separando de 3 a 4% na cidade de Porto Alegre. Então, vocês imaginem, ainda tem 10 a 15% misturado com orgânico, que a UTVR vai separar para nós. Stefani, mas isso é maravilhoso. É maravilhoso em parte, pessoal. Por quê? Por causa dessa mistura e da fragmentação de materiais, tanto o resíduo seco quanto o resíduo orgânico vão ter baixa qualidade. O resíduo orgânico tem baixa qualidade porque tem fragmentos plásticos, microplásticos. Então, se por acaso houver o interesse de fazer a transformação desse resíduo orgânico em adubo, por exemplo, isso vai estar impregnado de fragmentos de plásticos e microplásticos que vão chegar onde? No solo, na água que nós bebemos. Se a empresa resolver incinerar, por exemplo, é uma melhor solução? Teoricamente, mas ainda existem muitas controvérsias sobre a emissão de gases de efeito estufa. Ah, mas eles podem fazer biogás. Que ótimo! Mas ainda assim vamos continuar com bastante fragmentos plásticos todos misturados aí com esse material orgânico. E ainda o resíduo seco, mesmo em grande quantidade, gente, vai ter baixa qualidade, porque ele também foi fragmentado, ficou em contato com o resíduo orgânico, e essas partículas fazem com que os pellets fabricados com esse material sejam de segunda linha. E daí, qual é o problema disso? Ora, se o pellet é de segunda linha, as empresas que compram pellets para fabricar novos produtos, qual é que ela vai escolher, gente? É o pellet virgem que vem lá do petróleo com alta qualidade, ou ela vai preferir um pellet de segunda linha que está vindo aí dessa mistura lá da UTVR? Bom, isso só falando dessa escala de grande quantidade. Como é que ficam as 17 UTs que nós temos em Porto Alegre? Bom, essas 17 UTs vão continuar recebendo aquilo que recebem hoje, de 3 a 4% do resíduo seco. Elas vão ter uma melhoria em obras civis, vão ficar mais bem qualificadas, mas a quantidade de material que elas vão continuar recebendo, na melhor das hipóteses, é aquilo que hoje já é separado. Porque não existe um interesse real em fazer com que nós, cidadãos, separemos mais. Por quê? Porque se nós separarmos melhor, o que é que vai chegar de material aqui na UTBR?
pouca coisa. Então, não tem muito interesse. Quais são as consequências desse modelo? População paga o processo e quem ganha, essencialmente? A empresa concessionária, né? Ela que vai ter lá, mesmo que de baixa qualidade, é ela quem vai ter o plástico e ela quem vai ter o orgânico para processar e comercializar. O meio ambiente perde muito. Nós todos vamos estar sujeitos aos vetores e doenças em vários níveis. O social é impactado, gente. Por quê? Porque a qualidade de vida e de trabalho dessas populações que trabalham já com resíduo há muitos anos em Porto Alegre, há mais de 25 anos, vai continuar praticamente a mesma, se não piorar. E na crise climática, gente, o que que vai acontecer? Nós, população, não vamos estar organizados e preparados para fazer uma correta separação de resíduos, porque nós não precisamos fazer. O equipamento lá da UTVR vai fazer para nós. E nós vamos continuar sem referência clara, sem orientação forte, porque se nós tivermos essa orientação forte sobre separação, nós vamos acabar prejudicando essa operação mecanizada de separação de resíduos lá na UTVR. Bom, essa aqui é um pouco então da nossa história sobre a parceria público-privada. Bom, qual é a solução que os especialistas estão propondo? Bom, pessoal, a primeira coisa é uma solução mais flexível, onde se cria metas de médio prazo, não de 35 anos, e vamos melhorando continuamente, de forma transparente para toda a sociedade, demonstrando o percentual de desvio de aterro, o percentual dos investimentos que estão sendo feitos e mantendo canais de comunicação permanente. Poxa vida, mas que solução milagrosa é esta? É a solução, gente, que já está hoje dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos e dentro também do nosso Plano Municipal Integrado de Gestão de Resíduos. Que solução é essa? É o zoneamento da cidade de Porto Alegre e a criação de centros de referência de gestão de resíduos. Vamos chamar esses centros aqui, das zonas, de CRGR, tá? O que que esses centros são? São fortalecimento das atuais cooperativas que já existem, e preparação, qualificação de pessoal dentro dessas cooperativas para realizar uma educação ambiental na zona, por exemplo, sei lá, Zona Norte, Zona Sul, centro da cidade, enfim, da maneira como for zoneado. Então, essas pessoas serão capacitadas a fazer uma educação ambiental naquela zona, trazer informações de forma customizada dentro dos domicílios, fazer a coleta, sim, a triagem, a valorização do resíduo de forma humana e também a valorização das pessoas, a transparência de dados e informações regionalizados, mantendo também os pontos de entrega voluntários e as unidades de destino certo dentro daquela zona bastante organizadas. Quando nós viemos nos perguntarmos quem pode me ajudar, nós vamos dizer os agentes do CGR da sua região. Eles vão te ensinar continuamente a separar seus resíduos. Se você desejar compostar, eles vão te explicar. Eles vão prover informação por meio de uma comunicação continuada na sua casa. Eles vão coletar, triar e valorizar sempre que possível e comercializar esse resíduo que você vai entregar com qualidade. Poxa, não é maravilhoso? Olha só, vamos dar uma olhadinha. A nossa taxa de lixo vai continuar, sim, financiando. Só que dentro dessa lógica, pessoal, nós vamos ter que ter uma governança. Não é só a nossa taxa de lixo que tem que financiar. Pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, as empresas, fabricantes de produtos, os varejistas também têm. Ao invés de termos somente uma comunicação da concessionária com a concedente, que é do governo, nós vamos ter o quê? Uma governança com representação da concessionária, do governo, da academia, da sociedade civil, das cooperativas, dos centros, né, de gestão de referência e também das empresas. E estas empresas devendo cumprir o que determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos, elas deverão ter responsabilidade compartilhada e colocar dinheiro nesse sistema também. Vamos lá. Ok, já falamos um pouco do financiamento. E da operação? Como é que vai funcionar? Conforme nós dissemos, o centro, aqui temos um centro de referência de gestão de resíduos numa determinada zona. Ele vai te dar o quê? Informação te dizendo, separe cuidadosamente os seus resíduos secos de seus resíduos orgânicos. Vai ter a coleta adequada deste resíduo seco limpo. Então, a própria
central de referência vai ter os seus veículos para fazer a coleta nas datas determinadas do teu resíduo bem separadinho e limpo. Então, o teu resíduo seco já vai chegar nas unidades de triagem com alto padrão de qualidade. E essas unidades também deverão ter alto padrão de produtividade, com mecanização, esteiras, qualificação, pessoal qualificado que receba também de forma condizente com a operação que está sendo feita. Em vista disso, a própria central poderá também fazer valorização. Ela poderá fabricar flakes ou pellets que vão ter qualidade. Então, se o material chega no padrão de qualidade, o pellet também tem qualidade e vai ser competitivo frente à empresa que compra pellets. E o meio ambiente vai estar bem cuidado. Por quê? Porque ela vai preferir comprar também o pellet aqui reciclado. Bom, tudo isso a central vai ter que manter controlado com dashboards, com painéis de controle, com indicadores de desempenho, dando feedback para a sua zona, mandando informações, mandando relatórios, informando a sua zona sobre como é que está essa limpeza, como é que está essa separação, como é que está a qualificação, porque a própria zona e a central também deverá fazer educação ambiental para ir melhorando continuamente esse processo e também fazendo educação nas escolas daquela zona, fazendo a comunicação do domicílio, dizendo, olha, a nossa região ela está com baixa qualidade, a gente não alcançou ainda a nossa meta de separação ou de qualificação. Então, todo o seu material seco, gente, vai ser processado localmente, ou o mais localmente possível ou mandado para empresas, mas o mais localmente possível. E você vai ter aonde fazer a sua consulta, aonde você tirar dúvidas, aonde você reclamar também do serviço que está sendo prestado, que é a própria zona aqui da sua moradia. E o que que vai acontecer com o seu resíduo orgânico de alta qualidade? Na nossa proposta, pessoal, uma vez que você separou bem o seu resíduo seco, o seu resíduo orgânico está maravilhosamente separado também. E aí sim ele vai para essa unidade de valorização de resíduos, a construção de uma operação mecanizada, mas não para separação, e sim para processamento do material orgânico. Ué, Stefane, quem vai fazer isso? A concessionária. Ela pode fazer esse processamento de larga escala produzindo composto, produzindo biogás e outros produtos que certamente vão impactar muito bem o meio ambiente e também remunerar a concessionária. E olha só, pessoal, tem muito trabalho, muito dinheiro para todo mundo aqui nesse caso, porque a própria central de referência vai estar recebendo dinheiro do processamento de muito mais material seco que vai estar chegando para ela, né? Lembra que ela estava recebendo de 3 a 4%? Ela vai ter a oportunidade de receber 15 a 20% desse material, juntando o que ela recebe com aquilo que hoje está misturado. Se nós separarmos, a central aqui vai receber muito material. Então, ela consegue melhorar os seus ganhos, se autorremunerar, processar. Ao mesmo tempo, a concessionária também, porque além dela estar processando o material orgânico, ela ainda vai fazer muitas outras coisas na nossa cidade que fazem parte da PPP. Comunicação de massa, coleta, triagem e valorização de resíduos de construção civil, as obras civis das UTs, das PEVs e unidades de destino certo, tudo isso está na PPP, gente. Nós somos contra a constituição dessa UTVR que causa um monte de problemas. Outras coisas que a concessionária vai fazer: varrição, poda, tratamento do resíduo orgânico em escala, gestão da crise climática quando houver e governança de contratos. Quais são as consequências finais de tudo isso, pessoal? Olha só, a população paga, as empresas fabricantes pagam, mas todos ganham, não só a concessionária. Ganha a sociedade, ganha os catadores, ganham as unidades de triagem, todos ganham. O meio ambiente ganha muito. Pensa a quantidade de vetores que a gente reduz, material descartado em bueiros e tantas outras coisas, se a separação for bem feita e coletada de forma organizada nas pequenas áreas. Nós vamos ter a minimização dos vetores e doenças em vários níveis, impactar a vida desses catadores que podem melhorar muito com o aumento da quantidade de material que vai chegar para eles e com a qualificação do seu trabalho também. E, eventualmente, tendo uma nova crise climática, pessoal, a população já vai estar organizada e preparada
preparada para fazer uma correta separação de resíduos. A própria central ali a unidade de referência nos bairros, nas zonas, ela vai te ajudar a dizer como é que você vai ter que separar, quando é que vai passar para pegar o resíduo depois da enchente, se houver, nós esperamos que não aconteça, mas a gente vai ter muito mais referência clara, orientação forte, porque você tem na sua zona aonde recorrer, a quem falar e com quem clamar. É essa que é a nossa proposta. E aí eu te faço a pergunta: aonde você prefere que o seu dinheiro seja gasto? Numa proposta que impacta muito pouco e que leva a gente a manter os nossos padrões por 35 anos, ou uma proposta que realmente tende a fazer nossa cidade de uma referência aí na gestão de resíduos? Fica a pergunta para todos nós.